Bora falar de signo nesse canal? Esse que a gente sempre cria 1 milhão de estereótipos, é comum a forma como foi disseminado a astrologia agora na modernidade, sempre estigmatizando, sempre pensando em pessoas específicas, né, que a gente teve alguma questão. Mas de onde surgiu os signos? Como que monta um signo? Qual é a história que o signo conta? O que é que o signo quer dizer? Como que aquilo se formou para a gente chegar nessa nomenclatura, nessa denominação, para a gente chegar e ficar contando que é tal signo, para a gente ter um mapa astral, da onde surgiu tudo isso, porque aí faz muito sentido quando a gente quer usar signo para entender o todo que é o mapa astral, né? O mapa não é feito só de signo, é sempre bom lembrar, a gente tem aspectos, a gente tem planetas, a gente tem várias informações na mandala. Então, o signo é a pontinha do iceberg, é por onde eu gosto de começar. E também daqui a gente já começa, quando a gente realmente entende profundamente, quando a gente vai passar por essa montagem para chegar no signo, a gente consegue de fato entender o que é, do que a gente está falando, do que a gente precisa, que parte é essa que a gente pode compreender para ajudar e aumentar as possibilidades. Né? Sempre lembrando que a ideia aqui não é que a gente se prenda em formatos em mais lugares apertados, é que a gente realmente consiga ter mais possibilidades. Então, a ideia é, volta um pouquinho, assim, coisa lá da Mesopotâmia, e pensa que no início da carreira do ser humano, a gente precisava dessa observação, porque era tudo que a gente tinha. Era essa observação do tempo e da natureza passando e do movimento da vida acontecendo. Para essa época da agricultura, a gente conseguisse entender ali, ter um pouco também de previsibilidade do momento do tempo, para que as coisas funcionassem melhor nas colheitas, na agricultura, pensando também na sobrevivência, na subsistência, que era assim que funcionavam as coisas. Signos, a astrologia e toda essa parte surgiu pela observação. Quando a gente pensa que essa observação se deu em 12 partes, né? Como assim? Tá bom, beleza, observou e aí do nada criaram 12 signos? Não é bem do nada, nada vem do nada. Isso é o seguinte, a gente tá falando da observação e a gente vai pensar na parte das 4 estações do ano. Então a gente foi enxergando essa coisa desses 3 modos de ação, desse início, meio e fim que tem em tudo. E daí que surgem as nomenclaturas do cardinal, fixo e imutável. Né? Os cardinais são ali esses momentos do tempo, né, que iniciam as estações. Esses fixos é quando a estação se fixa, né, ela vai estar mais duradoura ali, ela vai estar com as características mais estáveis. E quando a gente vai falar dos mutáveis, é justamente dessa parte final que precisa dessa adaptabilidade para que a gente inicie uma nova estação. Né? Sempre aqui pensando nessa observação dessa parte das estações, das 4 estações do ano. E aí, pensando nesses 3 modos de ação e de ritmo, a gente vai pensar nesses modos, usando algumas palavras aqui, que, o signo tal é impulsivo. Gente, é energia, tá? Lembra que a gente não tá falando do parente da pessoa, de uma pessoa X, a gente tá falando de um modelo. A gente tá falando de um conjunto de características de um momento do tempo. Então, quando a gente vai pensar nos signos que iniciam, a gente tá falando ali de uma característica impulsiva, né? De uma atividade ali, é um negócio que começa, vai, né? Ele abre realmente o caminho, ele abre os signos, né? Já dando spoiler, cardinais, eles são os signos que abrem as estações do ano, né? Eles não estão eles não estão fixos. As características não são fixas nem mutáveis. As características são de abertura de novas temporadas. Então pensa que dentro da característica do impulsivo, nessa característica cardinal, a gente está falando de uma atividade, de uma energia, dessa iniciativa, dessa coragem, dessa coisa de realmente ir lá e precisar desse movimento, desse início. Quando a gente está falando da parte estável da coisa, a gente está falando justamente dessa concentração, né? As coisas começaram ali, alguém deu início, alguém abriu, mas a gente precisa se fixar, né? Depois de o vucu-vucu do início, a gente precisa de algo que faz assim, tá bom, vamos baixar a bolinha e vamos manter aqui, né? Vamos assentar a energia aqui para realizar as coisas
para isso a gente precisa ter constância, para isso a gente precisa refletir. Então, aqui a gente baixa a bola. E aí, beleza, fixamos, tivemos ali nossas energias da constância e tudo mais. A gente vai para essa parte da flexibilidade, a gente vai para essa parte da mutabilidade, que é justamente esse momento de transição entre as estações, entre as energias, para a gente começar mais uma estação novamente. Então, a gente está fazendo esse movimento aqui de mutabilidade, justamente por isso que precisa dessa flexibilidade, dessa sensibilidade de perceber que as coisas estão chegando ao fim, né? E dessa adaptação para que venha uma nova etapa. Então, pensa nesses 3 modos de vida. A gente tem esses 3 modos, a gente tem início, meio e fim para tudo. Esses 3 modos de vida acontecem na matéria, que aí a gente está falando dos 4 elementos: o fogo, terra, ar e água. E quando a gente vai multiplicar, né, esses 3 tipos, né, junto com os 4, aula de matemática básica, esses 3 tipos de energia com os 4 elementos, a gente vai ter as 12 possibilidades de manifestação desse momento do tempo. A gente vai ter esses 12 momentos do tempo fatiados que acontecem aí nesse período de um ano. E que tem características específicas. E que, com a observação, a gente foi vendo, né? As pessoas foram encontrando essas características que se repetiam anualmente, que se repetiam naquele pedaço do tempo, que é isso que a gente chama de signo hoje. A gente olha para o signo e faz essa correspondência simbólica. Então, quando a gente vai misturar essas 3 possibilidades de ação com esses 4 elementos da matéria, a gente vai ter os 12 signos. Quando a gente pensa nessas possibilidades, a gente é feito de início, meio e fim. A gente tem essa parte aqui dentro de nós e temos todas essas 12 possibilidades. Cada pedacinho da nossa história vai contando, cada lugarzinho, que são as casas astrológicas, vão contando em que momento está, como que a gente lida com aquela energia. E aí, claro, o signo solar é uma parte super importante do processo. No aprendizado, a gente veio aprender essa coisa do signo solar. Então, é comum também, inclusive, que a gente olhe para as pessoas do ascendente, que tem ascendente no nosso sol, que tem lua no nosso sol, e ache fantástico se a gente está se descobrindo e está, né, dentro daquela energia disponível para viver aquilo, para fazer esse aprendizado. É possível que a gente se aproxime e, né, se junte com essas pessoas, porque a gente está aprendendo ali o que elas já sabem, o que a gente está ansiando para poder integrar em nós. Por isso que é bom começar pelo sol, porque é a hora que a gente vai realmente entender como que a gente se recarrega, qual elemento, o que dentro daquela estrutura do signo eu preciso fazer para conseguir avançar, como que eu me movimento, como é o meu tipo de movimento, né? Ele é mais para fora, ele é mais para dentro, porque é isso também. Quando a gente está pensando nas 12 possibilidades, a gente está falando de contração, de expressão e contração, né? A gente vai para fora e volta, vai para fora e volta. Então, Áries tá para fora, em Touro a gente segura a ondinha, né? E assim vai em todo o zodíaco. Então, dentro do nosso mapa também acontece isso. Tem lugares que a gente é muito mais expansivo, tem lugares que a gente dá aquela contraída. Então, entender esse movimento também vai dando explicações e vai nos guiando sobre como a gente funciona. E aí, para começar, falando dos signos, a gente vai começar com a galera de fogo. Os 3 tipos de fogo que a gente tem. O primeiro, que é o fogo impulsivo, que é quando começa, né, os signos e a contagem do ano astrológico começa no signo de Áries, porque ele é o fogo impulsivo. E fogo é um elemento que vai falar sobre essa coisa da energia. Eu adoro pensar no elemento mesmo. Pensa numa vela que a chama tá ali numa fogueira e ela tá sempre ali concentrada e mantendo ali a sua vibração em cima, né? O fogo cria vida. Então tem toda essa coisa de liderança, de início, de começar. E quando a gente bota o fogo impulsivo, um fogo cardinal, a gente tá falando de Áries, que abre não só a estação, mas também o ano astrológico. Então ele realmente é o cara que começa abrindo ali o caminho com a foice, passando e trazendo essa coisa alegórica, né, para vir o resto depois. Ele começa. Então, quando a gente tá falando do signo de Áries, a gente tá falando de uma energia de vida que quer ir pro mundo, que quer viver, que precisa se expressar. Todos os fogos, né, Leão e Sagitário e Áries aqui, quando a gente tá pensando nesse triângulo, a gente tá falando de signos que tem essa coisa da liderança, que tem essa coisa da busca
de se expressar, que tem uma palavra também muito importante para todos eles, que se chama desejo, né? Não que as outras, tudo que eu tô falando aqui não que os outros não tenham, mas essa é a principal, né? As principais características. Então tem essa coisa da busca, tem essa coisa de se realizar, de se expressar livremente, de ser, né? E dessa autonomia, principalmente aqui em Áries. Os outros fogos também têm essa busca da autonomia, mas principalmente em Áries. Quando a gente tá falando de um fogo estável, a gente sai ali de um fogo que começa, que abre, que vai abrir caminho, mas a gente também vai chegar naquela hora que a gente vai falar de um fogo estável. Que beleza, que nem eu falei, a gente se animou, o mundo aconteceu, a gente foi lá e fez descanso. Então, leão aqui, ele é aquela coisa do bicho mesmo, né? Constante ele fazendo tem todo o desejo, toda a liderança, tudo isso, essa imponência leonina, tem isso também, e dessa estabilidade aqui, né? De não precisar fazer tantos movimentos quanto Áries. Leão já consegue ali se fixar, se concentrar, manter ali aquela coisa para poder seguir. Já quando a gente vai para o fogo mutável, a gente tá falando de um desejo que move, o desejo da busca, né? Ele tá procurando. Sagitário é sobre a busca também. É sobre esse lugar concentrado, né? Lembra que, pensando em simbologia, a gente tá falando do símbolo de um centauro, metade homem, metade centauro, que tem um arco e uma flecha na mão. Então ele sabe para onde ele tá mirando, ele tá ali realmente indo para algum lugar, ele vai se alastrando nessa busca, ele já é muito mais, né, um fogo mutável, se você pensar, é um fogo que tem muito mais movimento do que quando a gente veio ali de Leão. Leão tá mais fixo e Sagitário já tá mais flexível, nessa coisa mais adaptável, nessa busca desse desejo, nessa busca da autonomia, então ele já é mais maleável. Quando a gente vai falar dos signos de terra, a gente vai fazer o mesmo raciocínio. A gente vai começar com a terra impulsiva, que é Capricórnio, que é o signo que abre o inverno. Quando a gente está falando de terra, a gente está falando de um elemento que é sobre a estabilidade, é um elemento que vai falar também sobre a racionalidade. Aqui é a hora de refletir e olhar o que está precisando em volta e olhar o que é que a gente fez até aqui, e por isso que os signos de terra também estão ligados muito com a estratégia, com essa coisa do beleza, a gente veio até aqui, quais são as nossas condições, talvez as nossas condições não sejam tão boas, ainda mais pensando em Capricórnio e fazendo essa correlação com as 4 estações, a gente está falando do auge do inverno. Então, os recursos eram escassos, então eu preciso realmente sentar, me planejar e fazer conta, e aí vem a história também, né? Daí que surge também os estigmas de ser mão de vaca, de ser frio e tudo mais, né? A gente tá falando do inverno, e aí vem essa coisa da frieza. A gente tá falando de uma época onde as condições são extremas, então eu preciso realmente sentar, papel e caneta na mão e fazer esse planejamento, que é a mesma coisa que a gente precisa em algum momento da vida, sendo capricorniana, esse aprendizado. Mas é uma terra impulsiva, porque ela vai ali abrir esse caminho justamente para essa nova fase de restrições e de toda essa parte mais terrena da coisa, da estabilidade e tudo mais. Quando a gente vai falar de touro, a gente está falando de uma terra estável, que é justamente touro vem depois de Áries. Então pensa, Áries foi ali, é um fogo impulsivo, começou animação e tudo mais, e aí touro faz, tá bom, mas vamos manter. Essa alegria, todo esse fazer precisa de uma constância. Não dá pra fazer tudo de uma vez e depois não conseguir fazer mais nada. Então, touro tem essa energia do vamos fazer todo dia. O que é que a gente consegue entregar todo dia? O que é que a gente consegue entregar com constância? E aí, por isso que precisa tanto da racionalidade, praticidade e dessa coisa pragmática também. Peraí, a gente precisa fazer conta, a gente precisa ser racional aqui. Então, todos os signos de terra têm essa característica da racionalidade, do pragmatismo, pensando em como vamos manter, né? Como a gente vai manter tudo isso aqui que foi criado. A mesma coisa é Virgem, que é terra mutável. Virgem vem depois, né, de Leão. Então, a mesma energia. Tem ali um fogo estável, né? Leão assentou e tudo mais, vem uma terra mutável, beleza?
a gente vai aqui fazer as nossas, e ainda mais Virgem, que Virgem é o signo que vai fazer, que tem a história de separar o joio do trigo. Então, quando a gente está falando de terra, do elemento terra, a gente está falando dessa racionalização, dessa parte mais pragmática e tudo mais. Só que aqui, Virgem, sendo uma terra mutável, é a terra que mais vai flexibilizar. É a terra que vai tentar ali se adaptar para que as coisas ganhem forma, para que as coisas tenham um jeito de funcionar. Dessa tríade de terra, a gente tem função para todo mundo. Os que iniciam, os que mantêm e os que dão uma flexibilizada para que as coisas aconteçam, mas sem deixar de lado as principais características ali do elemento. Quando a gente está falando do ar, mesma coisa. A gente vai começar com um ar impulsivo, pensando em Libra, que ele também inicia a estação, ele vai iniciar o outono. E que é justamente, quando a gente está pensando no elemento ar, a gente está pensando numa racionalização, só que aqui numa energia diferente ali da Terra, que é muito mais concentrada em si. Aqui a gente precisa do outro, os 3 signos, nos três signos de elemento do ar. Libra precisa muito de uma dupla, ele precisa muito do outro no singular ali, para que ele se veja, para que ele se entenda. Esse ar que começa, né? Ele precisa dessa relação, ele inicia essa relação e tudo mais. Quando a gente vai falar do mar estável, a gente tá falando de aquário, a gente tá pensando, tá falando de uma unidade aqui, a gente tá falando do singular, a gente tá falando do coletivo. Então, essa troca, essa racionalidade, essa adaptabilidade do ar, né? Porque quando a gente pensa, ele, enfim, permeia tudo. A gente vai estar falando aqui do mar estável, trazendo essa estabilidade, essa coisa fixa. Pensa na palavra fixo também para essa parte da galera estável. Ele vai trazer essa fixação das ideias, né? Ele vai trazer lá em Libra, ai, né? Tipo, bota as ideias para fora, troca com o outro e o outro e o outro. E aí, Aquário vai pegar essas ideias, vai fixar para pensar, beleza, mas como a gente vai usar isso aqui a favor do coletivo? Como que a gente pode usar a maior quantidade de pessoas? Libra tá pensando no 1 a 1 ainda. Aquário, ele faz, tá, mas aqui é o coletivo. E aí tem essa coisa também, tá? Em tudo isso, como quando a gente vai olhar para dentro do nosso mapa. Libra é um lugar que a gente vai pensar. Libra é um signo e um lugar que a gente tem no mapa que a gente vai pensar de forma individual, no benefício individual. Quando a gente está falando em Aquário, a gente vai pensar no benefício do coletivo, mas muitas vezes o benefício do coletivo vai prejudicar ou não vai favorecer um indivíduo ou os indivíduos de uma forma única. Entende? Pega? Então, cada um aqui tem seu lugar. Quando a gente vai falar de Gêmeos, é justamente o ar mutável, que é o mais flexível, o mais adaptável, que tem mais essa tendência e a fama e o estigma, né? Dessa coisa de ser duas caras, fofoqueiro e tudo mais. Sendo que aqui a gente tá falando de uma troca de um signo que tem adaptabilidade, flexibilidade, que tem curiosidade, né? Aqui ele tem diversos interesses, ele sabe que ele precisa... Lembra que os signos são uma continuação de uma história. Então, a gente tá falando de Áries, depois a gente veio com Touro, e aí a gente vai para Gêmeos. Então, Áries, animação, vucu vucu. Touro falou, beleza, vamos se concentrar e vamos manter nossa constância no que a gente pode. E aí Gêmeos faz, mas o que a gente pode conhecer? Tem bastante coisa pra gente conhecer, né? A gente já iniciou, já abriram os caminhos, a gente já conseguiu ali manter uma constância. Quando a gente chega em Gêmeos, a gente faz, tá, então, né, fizemos ali nosso trabalho, então vamos, o que é que tem por aqui? O que é que a gente pode explorar? O que é que a gente pode conhecer? E por isso essa fama também de quero conhecer tudo e quero tudo. Pensando na maior forma de conhecimento, na maior quantidade de conhecimento que ele pode ter, né? Ele quer ali cheirar tudo, conhecer tudo e sair por todos esses lugares. Todos os signos de água vão ter essa coisa da expressão emocional, mas cada um dentro de um lugar. Os signos de água têm essa energia. A água, ela permeia todos os espaços, ela permeia todos os lugares. Ela muda externamente, mas não muda a sua forma original, né? Ela pode ali tomar outras formas da água, né? Ela vira outras coisas, mas ela continua sendo a água dela. E tem essa coisa da expressão emocional que cada um desses vai expressar de uma maneira diferente. Então, essa coisa canceriana
para dentro, né? Pensando em impulsividade, mas essa impulsividade sobre ele mesmo, né? É uma coisa de se proteger. Essa expressão emocional onde a primeira coisa que a gente pensa é em se proteger. Ele tem a casca dura, ele cava o buraco e some, pensando no animal e pensando nos simbolismos, né? A mesma coisa vai acontecer com essa coisa, com esse signo canceriano, com a energia canceriana. Quando a gente vai pensar numa água fixa, a gente vai falar em escorpião. Então, também tem essa coisa da proteção, também tem essa coisa da expressão emocional, mas uma expressão emocional também muito mais contida, justamente por ser a água estável, a água fixa que a gente tem dos signos. É de muitas expressões, também tem o estigma também da frieza, mas aqui também todo num lugar cheio de sensibilidade, cheio de emoção, concentrada. Inclusive, né, é a água que pode mais cristalizar. E é isso que eu falo, ela muda de forma, mas ela continua sendo água. Então, dentro desse momento do tempo, a gente vai ver uma maior fixação dessa coisa, até porque Escorpião vem depois de Libra, e Libra ali é o mar, né, impulsivo e tal, e a gente precisa de uma água estável, né, o movimento de expansão e contração que eu falei mais cedo. E aí vem Peixes, que é a água mutável, que é o simbolismo e a expressão da sensibilidade, da empatia, porque assim como os outros, também é uma esponja, mas aqui Peixes expressa mais, né? Peixes é a água adaptável, a água flexível, então das esponjinhas energéticas que a gente chama, esse vai ser o mais afetado se não souber cuidar da própria energia, dependendo de onde tá, né? Uma lua em peixes já sabe mais e também é mais necessário se cuidar. E o sol em peixes ainda vai estar aprendendo, então a gente vai falar sobre planetas em outro vídeo para entender essa aplicabilidade aqui das histórias dos signos. A coisa mais importante para a gente fazer é entender essa construção, esse esqueletinho de cada signo, para entender que história é essa, da onde vêm os estigmas, das coisas que a gente ouve por aí, os memes, as brincadeiras, porque tem um fundamento, tem uma coisa por trás que ensina que a gente esteja disposto a aprender. E pensando em atividade, pega seu mapa astral, que a gente já falou no primeiro vídeo sobre como encontrar, como identificar esse signo que você conta para todo mundo e faz esse exercício de entender esse esqueleto do signo que eu contei aqui, se você é canceriano, se você é pisciano, se você é capricorniano, para que você entenda esse seu modo de funcionamento. E é o que você mais vai se reenergizar e tá aprendendo sobre. Então faz essa conta, anota aí no seu caderninho dos astros, seu caderninho do autoconhecimento, para conseguir sair do lugar. E aí me deixa aqui nos comentários também sugestões de vídeos pra gente aprender mais, pra gente vir com os nossos papos astrológicos. E até a próxima!